Graças e paz, amados. Pastor Eli Velasque, mais uma vez aqui com vocês nessa live. Esta live de hoje que tem uma história tão bonita para compartilhar conosco, para a gente tirar lições, tirar aprendizados poderosos e importantes para a nossa vida. E eu tenho certeza que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes nós não entendemos como Deus inicia as coisas e Ele de fato não explica. Então ficamos um tanto que ansiosos para querer saber como é que vai terminar a história, mas Deus Ele não avisa, Ele nos manda crer. Ele nos manda depender dEle, Ele nos manda esperar nele. E essa história de hoje, muito conhecida de todos nós, o tema talvez seja diferente, né? Onde está o copeiro? Mas a história é muito conhecida e a história nos traz lições valiosíssimas de perseverança, lições de abnegação, de renúncia, de mortificação do eu, para que a vida se manifeste. Então creio que hoje nós vamos ter assim um deleite espiritual da parte de Deus através da pessoa do Espírito Santo, que nós somos apenas o garoto de recado. Nós teremos um deleite espiritual nessa noite através dessa palavra, através dessa ministração que vai trazer tanta esperança para nós, que vai trazer tanta perspectiva de melhores dias, perspectivas de que verdadeiramente Deus está no controle de todas as coisas e que nada foge ao controle dele. Deus abençoe já a nossa irmã Creuza, em nome do Senhor Jesus. Seja bem-vinda mais uma vez. Deus abençoe o André Florencio, que já passou por aí, já deu a sua curtida. Deus continue abençoando sua vida, sua casa, sua família, meu irmão. E através das bênçãos do Senhor você possa alcançar o local que Ele preparou para a sua vida, em nome de Jesus. Assim eu desejo para a nossa irmã Creuza Ramos, que essa palavra de hoje sirva para a sua vida, querida, sirva para a sua mente, o seu coração, como um norte que Deus vai dar para nós, para a gente seguir e alcançar aquilo que verdadeiramente está plantado nele para a nossa vida. Eu quero, já nesse início de live, compartilhar um louvor que tem tudo a ver com esta live, um louvor do nosso irmão em Cristo, cantor Nani Azevedo, homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Deixa esse louvor falar com você, deixa esse louvor despertar as promessas de Deus em sua mente nessa noite, em nome de Jesus. Vamos ouvir esse louvor e já estaremos orando para darmos início à ministração da live, a palavra nessa noite. Se você sabe, cante. Aleluia. Os sonhos de Deus é o nome do louvor. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Cante, cante isso, cante. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Deixa esse louvor falar com você. Eu sou pequeno, e falo, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos. Você crê nisso? Você crê nisso? Declare, tome posse nessa noite, tome posse dessa palavra cantada. Aleluia. Sou pequeno e falo. Você que está chegando agora, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Abençoe você, sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Pega aí esse hino, a mensagem que este hino está trazendo para nós nessa noite. Se souber, cante. Os sonhos de Deus são maiores que os meus.
Deus abençoe o Venâncio, meu primo Venâncio. Deus te abençoe, meu amado. Prazer ter você por aqui, viu? Deus continue abençoando você, sua casa, sua família, seus projetos e os seus ideais. Deus continue abrindo espaço para que você possa tornar plena a sua vida e a realização dos seus sonhos. Ouve esse louvor aí enquanto a gente está preparando aqui para iniciar essa live. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Nós crescemos quando reconhecemos a nossa pequenez. Nós crescemos quando reconhecemos a nossa insignificância. Aí nós crescemos em Deus. Melhor pelos. Deus abençoe a nossa irmã Alessandra Santos. Deus abençoe a sua vida e seu ministério. Declare isso, declare a sua fé em Deus. Declare a sua fé em Deus. Acredito sim que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Declare. Acredito sim, acredito sim, acredito sim que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Declare isso. Se você tiver oportunidade, onde você estiver, levante suas mãos e declare isso. Declare isso diante do Senhor. Diga a Ele que você acredita em suas promessas, em tudo aquilo que Ele fez, que Ele escreveu para nós na eternidade e que vai se manifestar por fé, em fé, através da nossa vida, em nossa vida, pela misericórdia dEle, em nome de Jesus. Aleluia. Declare isso profeticamente. Acredito sim, acredito sim que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Deus vai fazer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus continue abençoando. O Nani Azevedo, cantor cheio do Espírito Santo. Essa música é muito profunda e tem muito a ver com aquilo que nós vamos falar aqui hoje, com aquilo que nós vamos ministrar aqui hoje. Onde você estiver agora, feche os seus olhos para que a gente venha orar e iniciar esta ministração desta live. Pai, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez nós invocamos o Teu nome aqui neste lugar, pois está escrito em Tua palavra que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, e nós cremos em Tua palavra, nós cremos em Tuas promessas, cremos em tudo aquilo que o Senhor escreveu para nós, a respeito de nós. Nós cremos em tudo aquilo que o Senhor escreveu em Sua palavra para beneficiar aqueles que Te amam. Então nesta noite aqui nós queremos uma vez mais convocar o Senhor para que o Senhor estabeleça o seu reino entre este lugar onde nós estamos e entre este lugar onde os que estão assistindo agora e aqueles que irão assistir possivelmente depois. Ó Deus, que estabeleça o teu reino, que o Senhor tome o seu trono entre nós. Ó Deus, que verdadeiramente a presença da tua graça, a presença do teu Espírito Santo esteja entre nós aqui nesta live, que se estabeleça agora uma conexão espiritual diretamente do trono da tua graça, para que as palavras que saiam deste lugar sirvam para a nossa edificação, não para o nosso engrandecimento, mas para a nossa edificação. Neste momento eu já entrego, como de costume, a minha mente, o meu coração, os meus lábios,
a minha língua eu entrego em tuas mãos, para que ela seja como uma caneta afiada em tuas mãos para escrever a história e escrever a mensagem que o Senhor quer traduzir e trazer para o teu povo nesta noite. Pai, onde houver uma necessidade de cura, que suba pelo ar a oração deste lugar, encontre esta pessoa que precisa de uma cura, que precisa de um resgate, que precisa de uma renovação espiritual, aquelas que estão em tempo real, aquelas que vão acompanhar depois, ou aquelas que vão chegar ainda nesta live, que o Senhor possa dominar na vida física, na vida emocional, na vida sentimental, em nome do Senhor Jesus, em todas as áreas da nossa vida, que o Senhor tenha liberdade para trabalhar, para atuar e para escrever aquilo que o Senhor quer escrever. Nós repreendemos agora todo o roubador da palavra, todo aquele que quer impedir que o teu povo entenda, guarde e pratique a tua palavra. Nós neutralizamos e amarramos na autoridade do nome de Jesus e profetizamos agora que esta mente que está nos ouvindo agora, que esta mente que nos ouvirá depois, seja como uma terra fértil para receber a semente da tua palavra e frutificar, e frutificando ainda multiplicar os frutos através daquilo que o Senhor vai desejar fazer em nós e através de nós. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, faz tudo conforme te apraz aqui, que vidas sejam edificadas, que famílias sejam restauradas, perspectivas sejam recuperadas e nós possamos viver em Ti, porque sabemos que em Ti nós somos muito mais do que vencedores. Em Ti nós podemos produzir e frutificar, porque Tu és a videira verdadeira e nós somos os ramos que queremos permanecer nesta árvore de vida que é o Senhor Jesus. Fale conosco e ajude-nos a compreender a Tua palavra e caminhar sobre ela para a mudança da nossa vida e para a glorificação do Teu nome. Em nome de Jesus nós te invocamos e ao mesmo tempo já te glorificamos por tudo que será feito aqui, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe aqueles que ainda estão aí conosco. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é bastante sugestivo, que é muito forte para nós. O tema é: onde está o copeiro? Onde está o copeiro? Uma história que todos nós conhecemos, a história de José do Egito. Todos nós conhecemos. Até quem não é cristão conhece essa história. Deixa eu só colocar aqui no meu apoio. Até quem não é cristão conhece essa história. Uma história de desafios, de muita superação, mas uma história de fidelidade de Deus, uma história de graça de Deus, uma história de favor de Deus na vida daqueles que andam em retidão, que fogem da aparência do mal, daqueles que não querem conserto com o pecado, daqueles que não querem aliança com o mundo, daqueles que não querem compactuar com as coisas deste mundo, mas querem viver para Cristo. É para nós esta live de hoje, para aquelas pessoas que precisam ter um encontro verdadeiro com Jesus, não um encontro casual, mas um relacionamento sério, um relacionamento muito sério com Cristo, um relacionamento profundo com Cristo, com raízes, criando raízes em Deus. Deus nos chama para isso. Hoje nós estamos vendo uma geração, me permita dizer dessa forma, nós estamos vivendo uma geração onde queremos fazer Jesus de nosso garçom, e Ele não é o nosso garçom, Ele é nosso Senhor e Mestre. Nós queremos fazer Jesus de nosso empregado particular. Ele não é o nosso empregado particular, Ele é nosso Senhor e Mestre. Ele é o dono da nossa vida, dono do nosso coração. E quando nós entendemos isso, nós colocamos Cristo no lugar onde Ele tem que estar na nossa vida, que é na prioridade. Até uma live que nós vamos ministrar, aonde está, quem está ocupando o trono do seu coração. Nós vamos ministrar essa live. Quem está ocupando o trono do seu coração? Já estou propagando ela aqui, mas hoje nós vamos falar de José, mas de uma forma diferente nós vamos falar de José. Hoje nós vamos procurar o copeiro. Onde é que está o copeiro? Às vezes o copeiro é tudo que nós precisamos para alcançar a graça de Deus. Deixa eu só colocar no meu apoio aqui, que de vez em quando ele está saindo, já voltou.
O copeiro às vezes é tudo que a gente precisa, você vai entender no decorrer da mensagem. Mas eu quero asseverar aqui para você que é servo de Deus, que está me acompanhando, ou que você que vai acompanhar depois, ou você que ainda não fez um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, que vai ouvir essa live, você entenda, Jesus não é o seu garçom, Jesus não é o seu empregado particular, Jesus não é o nosso empregado particular, Ele é nosso Senhor e Mestre, é Ele quem dirige a nossa vida, é por causa dEle que nós estamos de pé, é por causa dEle que respiramos, é por causa dEle que dormimos, que acordamos, que temos o alimento na nossa mesa, é por causa dEle que conseguimos crescer, conseguimos posição de destaque, é por causa dEle que estamos saudáveis em meio a essa pandemia, é por causa dEle. Eu tenho que falar dEle, eu não posso deixar de falar dEle aqui nessa live, mas fique bem atento que Deus vai falar conosco de uma maneira especial através dessa live nesta noite. Abra já aí em sua Bíblia, em Gênesis no capítulo 40, Gênesis no capítulo 40, vou tomar um pouquinho da água aqui, com a caneca que meus filhos me deram, estou todo orgulhoso com essa caneca. Aqui na frente tem: guerreiros não nascem prontos, é uma frase que eu tenho comigo, e eles mandaram colocar na minha caneca e me deram de presente, eu sou muito grato por isso. Eu aprendi a valorizar as coisas simples, ainda mais vindo de quem amamos. Nós precisamos ter isso da parte de Deus para nós. Gênesis 40, se você estiver sem a Bíblia, e agora você vai anotar para acompanhar depois. Nós vamos ler a partir do versículo 1, e vamos ler alguns versículos aqui para asseverarmos aquilo que vamos precisar falar aqui nessa noite. Versículo 1. Passando algum tempo, depois desses acontecimentos, o copeiro do rei do Egito e seu padeiro praticaram um ato de ofensa ao seu senhor. Faraó irou-se com os dois oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou que fossem presos na casa do capitão da guarda, na mesma prisão em que José se encontrava. Aleluia. Então, versículo 4 de Gênesis 40. Então o capitão da guarda os confiou aos cuidados de José, para que o servissem, e ficaram certo tempo detidos, um determinado tempo detidos, mas José ficou encarregado de servi-los. Ora, numa mesma noite, os dois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam detidos na prisão, tiveram um sonho, cada um com a sua significação. Logo, ao romper do dia, vindo encontrá-los, José percebeu que estavam preocupados. Versículo 7. E indagou aos eunucos de Faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: por que tendes hoje o vosso rosto abatido? Eles responderam: tivemos sonhos estranhos, e não há ninguém que os consiga interpretar. Mas José lhes explicou: é Deus quem dá. Olha a postura de José diante do dom que ele tinha. É Deus quem dá a interpretação. Todavia, contai-me os sonhos. Aleluia. Coisa linda. Verso 9 diz assim: o chefe dos copeiros tomou a iniciativa e narrou a José o sonho que tivera. Sonhei que havia diante de mim uma videira, e na videira 3 ramos. E eis que ela brotou, floresceu e produziu uvas, e amadureciam em cachos. Eu tinha em minha mão a taça do faraó. Apanhei os cachos de uva, espremi-os na taça do faraó e coloquei-os a taça na mão do faraó. Versículo 12. Então José lhe revelou: eis o que isso significa. Os 3 ramos representam 3 dias, mas 3 dias e o faraó te erguerá a cabeça e te restituirá o emprego. Colocarás a taça do faraó em suas mãos, como outrora tinha a responsabilidade de fazer.
quando eras seu copeiro de confiança. E finalizando essa leitura, versos 14 e 15, uma leitura extensa, mas é necessária. Contudo, lembra-te de mim quando estiveres vivendo bem na companhia do faraó, e tenha bondade de interceder por mim junto ao rei, ajudando-me a sair desta cadeia. Em verdade, fui trazido à força da terra dos hebreus, e também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço. Aleluia. Fizemos essa leitura bastante extensa e porém necessária. Queridos, antes de José ter parado aí nessa prisão, nós conhecemos. Eu vou só pontuar algumas coisas aqui para a gente revisar, mas o foco hoje é aonde está o copeiro. Mas eu tenho que fundamentar isso. Antes disso, toda a história começou, nós conhecemos lá ainda em casa, reunido com seus irmãos no campo e muitas vezes na mesa, falando dos sonhos que ele estava tendo, falando das realidades espirituais que Deus estava mostrando a ele. José fazendo isso com seus irmãos. E aquilo, nós conhecemos a história bíblica, aquilo enfurecia os seus irmãos, porque isso hoje não é diferente. É só você falar de algo que Deus tem plantado no seu coração, é só você falar de algo grandioso, que as pessoas que estão ao seu redor, aqueles que se dizem seus irmãos, eles já começam a levantar a orelha, por assim dizer, para querer se levantar contra você, ou se opor a você, diante daquilo que você manifesta. E hoje não precisa ser muito grande, não, é só ser diferente. Se você for diferente daquilo que a pessoa acha que deva ser, então você deve ser execrado, você deve ser colocado no isolamento, ou jogado no poço, ou talvez até vendido como mercadoria para mercadores estranhos. E quantos de nós não somos vendidos por falar aquilo que Deus tem colocado em nosso coração e em nossa mente? Mas uma coisa eu tenho que lhe dizer antes de dar continuidade no texto: os sonhos que estão em você e os sonhos que estão em mim não são os seus sonhos. Os sonhos que estão em mim e você são os sonhos de Deus, porque os nossos sonhos podem até se concretizar, mas nem sempre eles fazem parte dos sonhos de Deus. Mas quando os sonhos de Deus são estabelecidos em nossa vida, todos os nossos sonhos são concretizados, porque nós dependemos dele, ele que é a nossa fonte. Então quando José começou a manifestar aquilo que Deus havia mostrado, ele não era sonho de José. Eu quero deixar bem claro aqui, asseverando, os sonhos não eram de José, eram os sonhos de Deus que Deus havia plantado na mente e no coração de José. Não deixava José dormir, porque Deus tinha um propósito com a vida de José. Então os sonhos que muitas vezes são colocados diante de nós não são nossos. Se eles forem seus, alguém pode até roubar, mas se eles forem de Deus, ninguém lhe toma, ninguém pode impedir o agir de Deus na sua vida. Se os seus sonhos, se os seus projetos forem os de Deus, se você estiver construindo em cima da planta que Deus lhe deu, ninguém derruba seu edifício. Ninguém derruba seu edifício. Mas naquele momento despertou o ódio dos seus irmãos. Eu vou narrar rapidamente porque o tempo urge, né? Naquele momento ele despertou o ódio dos irmãos, e quando chegou na mesa que ele falou: olha, eu sonhei que os peixes se dobravam diante de mim, que o sol e a lua também faziam reverência a mim. Pronto, ali a ira se acendeu de uma maneira incontrolável, que nós podemos saber e conhecer a história, que se acendeu de uma maneira incontrolável. Eles já estavam intolerantes com José. Eu não vou falar da história toda de José hoje, porque não é o propósito da ministração de acordo com o tema. Mas eu tenho que acelerar isso para você. Eles ficaram enfurecidos com os sonhos de José. José não tinha feito absolutamente nada para ele, mas a visão de José, aquilo que José via, incomodava os seus irmãos. Pegue isso. Aquilo que José contemplava, aquilo que Deus mostrava para José, incomodava os seus irmãos que eram cegos, que viviam muito na terra. José estava com visões espirituais. Aquilo não era dele, aquilo não era um desejo dele, aquilo era um desejo de Deus para se cumprir na vida de José. Então as visões dele eram visões espirituais, não eram visões motivadas pela carne, pela vaidade ou coisas semelhantes. As visões de José eram planos e sonhos de Deus que havia de ser colocado e completado na vida dele. Mas isso incomodava os seus irmãos. É assim.
Não tem alguma coisa muito semelhante com a realidade de hoje, quando você manifesta algo que Deus te revela, ou quando você manifesta algo que Deus tem feito queimar no seu coração, de repente já começa alguns a se levantar e entortar o bico, começa alguns a se levantar e torcer o pé e dizer que nada, isso aí é devaneio, isso aí é coisa de querer se aparecer ou coisa semelhante. Ele quer ser melhor do que todo mundo, ela quer ser melhor do que todo mundo. É desse jeito. Eu sou muito prático na palavra, porque eu acho que a palavra tem que ser prática. As pessoas fazem assim, ele quer ser melhor do que todo mundo. Quem é ele para dizer que vai ser maior do que meu pai, minha mãe e do que nós? E aí nós conhecemos a história. Primeiro passo da trajetória de José, depois dele manifestar o que estava dentro dele, é um perigo a gente manifestar o que está dentro de nós para qualquer pessoa. Quando ele manifestou o que estava dentro dele, o primeiro passo dele foi ser jogado no poço. O primeiro passo foi ser jogado no poço. Mas Deus estava com José naquele poço. Eu vou abrir uma vírgula aqui. Deus está com você na situação em que te lançaram. Deus está com você na realidade em que te colocaram. Deus está com você na realidade que estão querendo lançar sobre a sua vida. Deus está com você, Ele está acompanhando os seus passos, porque foi Ele que plantou o sonho dele no seu coração, na sua mente. E os sonhos de Deus são maiores do que o nosso, Ele não se frustra. Nós podemos nos frustrar como seres humanos, mas os sonhos de Deus não podem se frustrar. Deus estava com José naquele poço, assim como Deus está comigo e com você quando nós tememos a Ele. Em momento nenhum José xingou Deus, em momento nenhum José atribuiu a Deus falta alguma, em momento nenhum José disse que Deus tinha abandonado ele, em momento nenhum José renunciou à sua fé, em momento nenhum. Ao contrário, ele de lá do poço ele orava. Olha, querido, ore de onde você estiver, na situação que você estiver, porque Deus está te contemplando. Os planos dele vão se concretizar, os sonhos que ele plantou em você vão se concretizar. Talvez os seus sonhos sejam frustrados, sejam deixados em perspectiva, mas os sonhos de Deus ele vai fazer cumprir na sua vida, porque ele é Deus. Primeiro passo foi o poço. E aí Deus já move o coração de alguns, se não me falha a memória, foi Rubem. Eu não li esse texto, não me aprofundei a essa realidade, porque tínhamos um direcionamento aqui, mas nós conhecemos que ele disse assim, olha, melhor não vamos entregar ele não, já estava tudo combinado, já estava tudo estabelecido, nós vamos melar, manchar a túnica de sangue, vamos dizer que com a fera, uma besta fera, vamos dizer a meu pai que uma besta fera do campo que comeu ele e despedaçou ele. Tem gente que já tem planos estabelecidos para tentar lhe destruir, para tentar embargar seu ministério, para tentar embargar seus sonhos, para tentar embargar os sonhos da sua família, mas o Senhor está desfazendo todos os laços quebrarão, você vai escapar, porque quando Deus tem um plano, Ele cumpre, e na vida daqueles que temem, não é para qualquer um, é para aqueles que estão aliançados com Ele. Quando Deus tem um plano, Ele cumpre. Deus não depende de homem para operar, Ele é Deus, Ele faz o que Ele quer fazer, na hora que Ele quiser fazer, e não há quem possa impedir, porque está escrito que agindo Deus, ninguém impedirá. Pegue isso. Aí ele vem, já é tocado, diz, não vamos vendê-lo, de repente chega uma turma de midianitas, uma caravana de midianitas, estava procurando a palavra, uma caravana de midianitas, diz, vamos vendê-lo para os midianitas como escravo. Eu não vou entrar no detalhe de ele, um filho mais novo de um pai amado pelo pai, um filho amoroso e amado também pelo pai, como nós somos. Eu não vou entrar neste mérito de dizer o quanto ele foi injustiçado ali, como um filho querido do pai ser vendido como escravo, como uma mercadoria barata, como qualquer coisa que não tivesse valor algum, por causa do ódio, por causa da inveja, por causa da intolerância, por causa do sentimento de inadequação, da fúria, do rubor da natureza do homem que não consegue enxergar as coisas de Deus, e quando alguém enxerga as coisas de Deus de junto dele, ele começa a se irritar, ele começa a se tornar intolerante. Eu postei nesse instante aí, há pouco tempo atrás, que no mesmo espaço pode ter
tartarugas e girafas, elas ocupam às vezes o mesmo espaço, mas cada uma come no nível que está e falam do que vê. Quem é tartaruga só vê a terra, só vê as coisas da terra. Quem é tartaruga só se alimenta das coisas da terra. Quem é tartaruga só vê o que a terra pode dar. Mas quem é girafa está em outro nível, ele está em níveis celestiais, ele está em nível que se alimenta na mesa do rei, que quer comer na mesa do pai, que quer se alimentar, que quer ter o Espírito Santo como o seu, como aquele que está servindo o alimento. Eu não vou chamar de garçom, que seria um ultraje, chama o Espírito Santo disso, mas ele serve aqueles que têm fome e sede de justiça. Quem é girafa come nas alturas, quem é girafa fala do que vê nas alturas, quem é girafa fala das visões de Deus. Quem é tartaruga só fala da terra, porque come terra, vive na terra, só tem o que a terra pode, só se alimenta do que a terra pode oferecer. Mas nós que somos espirituais, você que está sendo capturado agora profeticamente para uma região celestial e adorar ao Senhor como um ser espiritual e dar a Ele o legado, dar a Ele a autonomia da sua vida, você passa a comer em lugares celestiais, em lugares altos. Você vira uma girafa, você come na polpa das árvores. Você não quer saber de terra, você não quer saber do que está na terra, você não quer saber de ficar ciscando na terra, porque você sabe que nas regiões celestiais o alimento é mais importante. E nós vemos que depois dali ele foi vendido para os midianitas. Eu estou demorando um pouco aqui, eu não posso fazer isso. Ele foi vendido pelos midianitas, para os midianitas. E os midianitas chegaram na casa de Potifar, já estou perto aqui da nossa narrativa, e venderam ele. José, é aqui que eu quero dizer um negócio aqui, abrir um precedente. Aonde José ia, a bênção do Senhor ia com ele. Aonde José ia, a bênção do Senhor ia com ele. Aonde você for, se você temer a Deus, a bênção do Senhor vai com você. O Senhor foi com José no poço, o Senhor foi com José nos midianitas, o Senhor foi com José na casa de Potifar. Tudo aquilo que José tocou na casa de Potifar prosperou. Tudo aquilo que José tocou na casa de Potifar avançou, progrediu. Potifar ficou estupefato, teve ele como um filho, amou a José por causa da bênção do Senhor que estava na vida dele. As pessoas vão começar a te amar, as pessoas vão começar a te admirar, as pessoas vão começar a reconhecer quem você é por causa da bênção do Senhor que está na sua vida. Não é por causa de quem você é por causa da bênção que você carrega, é por causa dos sonhos que Deus plantou em você. E ele chegando na casa de Potifar, depois de um tempo servindo e servindo bem, nós conhecemos a história, já estou perto aqui, e a mulher de Potifar tentou se engraçar com ele, se relacionar com ele, e ele, em fidelidade a Deus, recusou a proposta de Satanás, que já era um inimigo ali, tentando interromper o projeto de Deus, tentando interromper a bênção de Deus na vida de José. E muitas vezes conosco é assim também. Se a gente não entregar a nossa vida a Deus, se a gente não entregar o nosso temor a Ele, o inimigo vai sempre se levantar para tentar atingir o propósito de Deus na nossa vida. E pasme, às vezes ele vai usar as pessoas que você mais ama para fazer isso. Às vezes ele vai usar pessoas próximas, não é pessoas longe não. O inimigo às vezes usa pessoas próximas, que estão muito próximas, que você ama, que você respeita, para tentar desfazer do propósito de Deus, para tentar quebrar a sua aliança com Deus, para tentar quebrar a sua conexão com Deus, através do pecado, através da renúncia das coisas espirituais. Mas José estava vigilante. Quando aquela mulher veio tentando se deitar com ele, ele disse: não senhora, comigo não. Aí eu tenho uma frase que eu trago comigo, que o inimigo você resiste, mas da carne você foge. José, eu acho que aprendeu isso. Ele fugiu da carne e pôde outra vez ser contemplado pela bênção do Senhor e pelo favor do Senhor por causa da sua obediência. Mas ainda assim, Potifar, com todo pesar no coração, era a palavra da mulher dele contra a palavra de um servo, e ele teve que mandar José para a prisão contra a vontade dele, com o coração apertado, sabendo que tinha alguma coisa errada, porque ele já suspeitava que a sua esposa tinha uma vida promíscua. Mas ele teve que agir dessa forma, mas não era ele, era o Senhor conduzindo.
O nosso Deus, guarde isso, é o Deus que está por trás das circunstâncias. Quando o homem não entende, quando a mulher não entende, quando você que ainda não serve a Deus não entende porque determinadas coisas estão acontecendo com você, é Deus atraindo você para o centro da vontade dele, é Deus apertando o parafuso, é Deus como águia empurrando os seus filhotinhos de águia para forçá-los a voar, de maneira que eles desenvolvam a autonomia, mas dentro daquilo que foi plantado dentro dele. E foi dessa forma que José foi parar na prisão, mas Deus estava por trás de tudo. Deus estava orquestrando tudo, Deus estava organizando tudo, porque foi Ele que plantou os sonhos no coração e na mente de José. Pegue isso. Quando Deus planta algo em você, não tem diabo, não tem inimigo, não tem poço, não tem midianita, não tem casa de Potifar, não tem prisão que vai impedir você de viver o propósito de Deus quando você obedece. Não é de qualquer maneira, é quando você obedece, é quando você se entrega para Ele, é quando você diz assim: Senhor, eu vou te honrar aonde eu for, não importa o que aconteça, eu vou te honrar. E aí quando nós honramos a Deus, Ele honra os planos e os sonhos que Ele colocou dentro de nós. Tudo orquestrado. E aí daqui a pouco José está lá na prisão, daqui a pouco chega dois dos que faziam parte da comitiva real, que era o copeiro e o padeiro que servia ao rei. Deus por trás de tudo isso, trazendo o copeiro e trazendo o padeiro para a prisão, para poder encontrar com José. Deus vai fazer com que as pessoas certas cheguem no seu caminho, no momento certo, na hora certa, para servir de resposta de Deus na sua vida e você servir de bênção na vida dela. É assim que funciona no reino espiritual. E quando eles chegaram, olha que coisa tremenda. O próprio Potifar, o responsável ali pela guarda, o responsável pela guarda, chegou e disse assim: olha, a partir de hoje você vai ficar na responsabilidade de servir a Potifar. Vai ficar na responsabilidade de servir o copeiro e vai ficar na responsabilidade de servir o padeiro do rei. Deus orquestrando. José foi designado para servir aquele que seria de fonte de salvação para a vida dele. Onde está o copeiro? Está próximo, está quente. Quando você obedece a Deus, quando você renuncia ao seu eu, quando você abre mão dos seus sonhos para viver os sonhos de Deus, o copeiro fica muito perto de você. O copeiro é enviado para o lugar onde você está. Você nem precisa procurar por ele, porque o próprio Deus designa ele chegar aonde você está. Onde está o copeiro? Deus está trazendo ele para a situação que você está vivendo. Seja lá o que esse copeiro represente para você, Deus está providenciando esse copeiro para a sua vida, se você servir a ele em espírito e em verdade. Se você honrá-lo, ele vai te honrar também. Se você honrar o nome dele, ele vai te honrar também. Ele vai honrar você, ele vai honrar os sonhos que ele colocou na sua vida. Mas eu quero falar de sonhos aqui, mas quero falar de entrega. Sem entrega não tem sonho, sem entrega não há redenção. Se o Senhor Jesus não tivesse entregue por nós, nós não estaríamos aqui. É preciso renúncia, é preciso morrer no nosso eu, morrer para essa vida de Deus se manifesta em nós. Quanto mais rápido você morrer para você mesmo, mais cedo você se manifesta para Deus, mais cedo você vive para Deus, diante de Deus. E quando você viver para Deus, Ele vai continuar orquestrando todas as coisas na sua vida, orquestrando todos os planos para te abençoar e para fazer o propósito dele se cumprir, para o povo dele ser abençoado. Tem muito mais coisa mais profunda do que você imagina, que eu nem vou ter tempo de falar hoje. E aí envia aqueles homens para lá, e olha Deus trabalhando de novo. O mesmo Deus que deu, pega isso aqui, não sei se alguém já te falou dessa forma, o mesmo Deus que deu os sonhos a José, assim eu creio que é o mesmo Deus que deu os sonhos ao copeiro e ao padeiro. É o mesmo Deus, porque José estava ali como intérprete de Deus. José estava ali para providenciar a resposta que eles precisavam, para ser bênção na vida deles e posteriormente receber a bênção de ser lembrado por ter sido canal de bênção na vida de alguém. E quando eles têm um sonho, eu não vou falar do sonho do padeiro, que não nos interessa no contexto hoje. Só lá no final que você vai entender que
nem tudo é para nós, mas o sonho do copeiro era Deus prenunciando na vida de José, na vida do copeiro, o que ele iria fazer na vida de José. Era Deus já indicando o que ele ia fazer na vida de José. Ele disse, olha, aqui na narrativa bíblica nós lemos, aí depois você lê de novo, Gênesis 40, de 1 a 15, Gênesis 40, de 1 a 15, medita nisso lá, que você vai se deliciar nessa palavra. E naquele mesmo instante, ele pegou e disse assim, olha, Faraó se irou e mandou a gente para cá. Tem pessoas que sairão da posição de conforto dela lá, da posição que elas estavam, porque foi Deus que providenciou ou permitiu um desentendimento em uma instância superior para que aquela pessoa fosse enviada até o lugar onde você está. O copeiro está bem pertinho de quem honra o Senhor. O copeiro fica bem pertinho de quem continua honrando a Deus, mesmo na prisão, mesmo longe de casa, mesmo longe dos olhos daquele que se poderia monitorá-lo, como seu pai, seus irmãos, os seus amigos. Mesmo longe disso, ele estava confortável, porque estava servindo a Deus da maneira correta. Quando você serve a Deus da maneira correta, Deus honra os sonhos que você tem. E tem gente que quer receber de Deus as bênçãos, tem gente que quer ser curado, ser liberto, tem gente que quer receber prosperidade, quer casa, quer carro e tantas outras coisas, mas não quer fazer uma aliança com Deus. Isso não funciona, porque os seus sonhos se desvanecem, os seus sonhos são passíveis de roubo, são passíveis de corrupção, os nossos sonhos são passíveis de destruição, mas os sonhos de Deus ninguém destrói, os sonhos de Deus ninguém desfaz. O sonho de Deus não há levante, não há arapuca do inimigo, não há midianitas, não há poço, nada disso pode apagar os sonhos de Deus. Quando Deus planta um sonho na vida de alguém que obedece e continua dentro da obediência, ele consegue viver os sonhos, porque a obediência gera a bênção. Então você que de repente vai ouvir esta live depois, que talvez não sirva a Deus ainda, mas se você quer realmente viver uma vida plena, você precisa entregar sua vida ao Senhor Jesus, precisa renunciar ao pecado e ao mundo, como fez José. José renunciou ao pecado. Ele seria maravilhoso para ele ter deitado com a mulher do seu patrão, uma mulher muito requisitada, muito bonita, segundo a Bíblia fala. Seria confortante para a alma e para a carne dele, mas ele escolheu, ele fez uma escolha, ele escolheu honrar a Deus. Nós precisamos escolher honrar a Deus, e aí quando nós escolhermos honrar a Deus, os planos dele, os sonhos dele vão se cumprir na nossa vida por justiça. E ele aí agora narra o sonho. Olha, eu tive um sonho estranho. Tem coisas estranhas que acontecem na nossa vida, que é para revelar o favor de Deus. Eu tive um sonho estranho, mas era Deus fundamentando ali o caminho que ele ia pavimentar para José sair daquela prisão. Porque toda a trajetória que José passou, desde o campo onde ele falava com seus irmãos, da mesa, até a casa de Potifar e até o cárcere, quem estabeleceu foi Deus. Ou você tem dúvida? Foi Deus que fez José chegar no Egito, foi Deus, porque ele tinha um propósito, ele já tinha manifestado dentro de José o que ele iria fazer no Egito. Não era para abençoar o Egito, era para abençoar o seu povo. Pegue isso, os planos de Deus é assim. Ele disse, eu tive sonhos estranhos, e ele aí revelou os sonhos. Olha, eu vi uma videira, o copeiro tomou a iniciativa, o padeiro ficou calado, né, porque ele estava com medo, mas o copeiro tomou a frente. Depois disse assim, brotou, eu vi uma videira, eu sonhei com uma videira, e ela brotou, e tinha 3 ramos, e floresceu, e produziu uva, e as uvas amadureceram. Olha que coisa divina, poderosa, Deus mostrando para aquele homem o que não era só a realidade da vida dele, o que seria a realidade da vida de José, por causa da obediência, da fidelidade que José tinha com Deus. Precisamos ter obediência, fidelidade com Deus em toda circunstância.
Não é obedecer a Deus só quando a coisa vai bem. Não é obedecer a Deus quando o celeiro está cheio. Não é obedecer a Deus quando as contas estão pagas. Não é obedecer a Deus quando está todo mundo falando bem de você. É obedecer a Deus quando tudo parece contrário. Quando seus irmãos te vendem. Quando te coloca no poço. Quando vende para medianitas. Quando medianitas te levam para uma terra que você nunca conheceu. Uma terra distante que você não tinha nada a ver com aquilo ali. Com aquela cultura, com aquele povo, com aquela iguaria. Você não tinha nada a ver. E às vezes Deus nos coloca em determinados ambientes para a gente aprender o que a gente tem para aprender e depois manifestar os sonhos que Ele colocou dentro de nós. Não se assuste quando Deus te tirar do ambiente conhecido e te levar para um ambiente que você não conhece, porque Deus tem planos e os planos dele não podem ser frustrados. E eu tinha minha mão na taça de Faraó e apanhei os cachos de uva e espremi e coloquei na taça de Faraó. Deus mostrou. Aí Deus revelou para José, mas olha a sensibilidade de José. Quem dá a interpretação é Deus, mas pode falar que eu vou te falar. José disse assim: o dom não é meu não, o dom que eu tenho é para servir ao mundo. O dom que eu tenho, meu dom serve para servir ao mundo. Quem dá a interpretação é Deus. Deus me deu o dom, mas é para eu servir o mundo. Meu dom não é para eu me envarecer e dizer que eu sou tal, não. Meu dom não é para eu sair por aí dizendo que eu sou melhor do que todo mundo, não. Meu dom não é para eu me achar melhor do que os outros. Meu dom é para servir ao mundo. Agora quem dá a interpretação é Deus. E eu já vou te dizer o que é que está acontecendo aí nesse mundo espiritual, porque tudo era no mundo espiritual. Antes que a coisa venha para o mundo físico, primeiro ela passa pelo reino espiritual. As coisas invisíveis criam as visíveis, e nós estamos perdendo o caminho de casa nesse entendimento, e estamos nos apegando muitas coisas visíveis e esquecendo que são as invisíveis que criam as visíveis. São as coisas de cima que criam as coisas da terra. São as coisas de Deus que manifestam as coisas que nós queremos. Nós esquecemos isso e às vezes nos jogamos demais, nos jogamos de qualquer altura sem paraquedas para descobrir no meio do caminho que estamos sem paraquedas, e aí acabamos nos esbarrando no chão. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que poder suportar, mas antes com a tentação Ele dará o escape. Ele já mandou o copeiro para onde você está. Ele já mandou o copeiro para o seu encontro. O copeiro já está aí. Você estava perguntando onde é que está o copeiro. Eu sei que você nem sabia dele, mas estamos falando nesse cunho espiritual hoje. Talvez você esteja perguntando onde é que está o copeiro, onde é que está a pessoa que vai falar de mim para quem vai me libertar. E o Senhor está lhe dizendo: se você permaneceu fiel a mim até agora, o copeiro eu já enviei aí para a cela, o copeiro eu já enviei para essa situação difícil, para esse desafio, o copeiro eu já enviei para esse campo de batalha, o copeiro eu já enviei para essa enfermaria, o copeiro eu já enviei para este médico, eu já enviei o copeiro. Fique esperto que o copeiro vai sonhar o sonho dele, que vai representar o seu sonho na sua libertação. Pegue isso na autoridade, no nome do Senhor Jesus. E ele disse: então agora eu já sei, você vai estar na companhia de Faraó. Faraó vai devolver seu emprego, aleluia, glória a Deus. Quando Deus quer, o homem tem que obedecer. Faraó não devolveu o emprego do copeiro porque ele era bonitinho, porque ele era digno, não, querido. Faraó devolveu o emprego do copeiro porque o copeiro tinha que falar de José a Faraó. Pegue isso. O copeiro tinha que falar de José a Faraó. Foi por isso que ele recebeu o emprego de volta. Foi por isso que ele recebeu o emprego de volta, o copeiro. Aí você pergunta: onde é que está o copeiro? Ele já mandei ele aí para a sua cela, já mandei para um lugar que te desafia. O copeiro já foi até o seu encontro. Agora ele vai ser liberto para que a sua liberdade seja manifesta. Tem pessoas que estão próximas de você, que você vai liberar palavras de vida, você vai ser canal de vida para a vida desta pessoa, para que depois ela sirva de canal de vida para a sua vida e consiga indicar você para quem tem a resposta que você precisa nas suas mãos. Aí ele disse: eu estou aqui, lembre-se de mim, copeiro. Lembre-se de mim quando você estiver com Faraó. E eu posso imaginar que depois José ficou assim: onde é que está esse copeiro? Onde é que está esse copeiro? Onde é que está esse copeiro? Mas o copeiro já estava se amealhando lá, meio inseguro, mas se amealhando novamente no ambiente em que ele estava, que não deveria ter saído. Mas ali, com a língua coçando, eu posso ver Deus assim, coçando a língua dele, dizendo assim: lembre, você tem que falar do meu servo, o abençoado. Você só recebeu emprego de volta para poder falar dele. Então, abra sua boca e fale de meu servo. Vai acontecer. Gente que está falando mal de você,
Deus vai mandar pessoas para interromper, para cortar o padrão, para interromper o fluxo de fofoca, para interromper o fluxo de difamação, de calúnia, e vai colocar pessoas que lembraram quem é você, o dom que você tem, o dom que edificou e salvou vidas, o dom que construiu vidas, o dom que tirou vida da prisão. Vão lembrar de você quando você obedecer a Deus. Não tente viver sem obediência, que não vai sem obediência. Sem entregar a vida a Jesus, não vai. Sem entregar os planos a Jesus, não vai. Vai na hora que você entregar tudo a Ele. E quando você entregar tudo a Ele, vai de bem a melhor, porque Ele é bom de texto. Mas Deus é bom de texto. Olha o texto que Ele escreveu. Eu não tenho tempo para parafrasear novamente, mas olha o texto que Ele escreveu. Passou pelo poço, vendido pelo menino. Olha o texto, história linda. Deus é bom de texto para aqueles que obedecem a Ele. E Ele disse: lembra-me de mim e tira-me dessa prisão. Os sonhos que você vai sonhar são os sonhos de Deus, por isso que ninguém vai roubar. Porque os nossos, alguém pode até querer passar o pé. Os nossos, alguém pode até querer desfazer, querer na calúnia tirar a sua, colocar uma imagem ruim na sua pessoa. Na difamação, colocar uma imagem ruim na sua pessoa. Mas os sonhos de Deus estão sendo asseverados, eles estão sendo apilados, eles estão sendo consolidados na sua vida, se você crê. O segredo está em manter uma aliança com Deus. Mantenha uma aliança com Deus. Falei isso na live anterior. Mantenha uma aliança com Deus. José, ele encontrou o copeiro, que foi a pessoa que falou dele para quem poderia libertá-lo. José encontrou o copeiro porque ele tinha uma aliança com Deus. Ele era fiel a Deus, muito mais do que os homens, porque os homens querem que você seja fiel com eles, mas eles não são fiéis com você. Mas quando você é fiel a Deus, Deus te honra, no tempo certo Ele te honra. Agora é preciso entregar a vida a Ele. Você que vai me ouvir e que não serve ao Senhor, não fique esperando só o Senhor passar a mãozinha na sua cabeça, botar iogurte na sua mesa. Ele quer que você faça uma entrega, e quando você fizer uma entrega, aí você vai viver uma vida gloriosa diante dEle, mediante a renúncia. Às vezes o palco da manifestação dos lugares, o palco da manifestação do seu dom, e isso ninguém tira de você. O dom que Deus lhe deu, ninguém vai tirar. Ninguém vai tirar. Pode vir situação, levante, perseguição, ninguém vai tirar o dom que Deus lhe deu. Mas às vezes o palco da manifestação do seu dom são os lugares mais desfavoráveis que você poderia esperar, como foi com José. Ele manifestou o dom dele, que até então ele só tinha sonhado para ele. Mas até então ele não tinha tido a capacidade de interpretar sonhos. Pegue isso, vai na palavra, leia a palavra, medite. Ele não tinha manifestado a capacidade de interpretações, mas ele manifestou nos lugares desfavoráveis. Muitas vezes Deus não vai permitir que você manifeste seu dom num lugar muito tranquilão, não. Deus vai te levar talvez para lugares desfavoráveis, para que seu dom sirva de vida para alguém, seja de libertação para alguém, quebre as cadeias de alguém. E aí, quebrando as cadeias de alguém, esta mesma pessoa vai manifestar a sua liberdade, vai manifestar o seu dom lá fora. Alguém vai falar bem de você quando você honrar a Deus onde você estiver. O seu dom te levará à presença dos reis. Está escrito em Provérbios 18:16, o presente que um homem faz alarga o caminho e leva à presença dos reis. Ou seja, o dom de um homem alarga o caminho para ele e o leva à presença dos grandes, dos reis. O seu dom vai te levar à presença de pessoas grandes, não só serva de Deus, não, pessoas grandes que você vai profetizar libertação, que você vai profetizar abertura de prisão, que você vai profetizar cadeia aberta, para que ele volte a viver, o nome do Senhor seja glorificado e você seja reconhecido por Deus, porque quando alguém soprar o seu nome, não serão os homens que vão estar lhe reconhecendo, é o próprio Deus fazendo com que a honra chegue até você por causa da sua fidelidade para com ele. Isso é relacionamento. Deus soprará o seu nome através de quem você menos espera. Pegue isso. Quem você menos espera, Deus vai soprar o seu nome através de quem você menos espera. Talvez você olha assim, será que é o copeiro? Talvez a gente espera alguém grande. Cadê o dono? Cadê o gerente geral? Cadê aquele de lá de cima? O Senhor diz, não, eu quero trabalhar diferente hoje, eu vou enviar o copeiro.
Ele faz parte do palácio, mas ele não é um dos maiores, mas ele tem acesso ao aleluia, ele tem acesso ao rei, ele vai interceder por você, você vai profetizar vida sobre a vida de muita gente, aqueles pequenininhos que você abençoou, aqueles pequenininhos que, diga-se de passagem, o copeiro não era tão pequeno assim, mas aqueles pequenininhos, eu traduzindo para os nossos dias, que você abençoou, é quem vai soprar o dom de Deus, a graça de Deus que é em sua vida, para que você seja reconhecido não pelos homens, mas pelo céu, porque quando Deus planta algo em você, Ele quer ver sendo usado, e Ele não vai desperdiçar nada que Ele colocou em você. Quando Deus tem um projeto em sua vida, Ele faz as pessoas certas chegarem até você, como fez o copeiro chegar até José. Onde está o copeiro? O copeiro já chegou, José. Calma, calma, o copeiro já chegou. Você vai interpretar o sonho dele, você vai tranquilizar o coração dele. O outro eu não vou falar agora, porque o outro, a sentença dele foi de morte. Eu não sei o que ele fez diante de Faraó, que a Bíblia também não relata, mas eu sei que a sentença dele foi de morte. Um foi para a morte, o outro foi para a vida. Eu ia falar isso no final, já estou falando aqui. Nem todo mundo, você não é resposta para a vida de todo mundo. Você não é resposta para a vida de todo mundo. Às vezes a gente quer ser resposta para a vida de todo mundo, mas Deus não te levantou para ser resposta na vida de todo mundo. Deus às vezes nos levanta para ser resposta na vida do copeiro. O padeiro não é sua responsabilidade. Tranquilize seu coração com isso. Não se sinta culpado, porque nem tudo é a nossa responsabilidade. Nem todas as pessoas nós somos resposta para elas. Nós somos resposta para algumas pessoas, não para todas. Mas aquelas pessoas que nós somos respostas, Deus vai fazer com que elas cheguem até você, ou com que você cruze o caminho dela, para manifestar o seu dom, para glorificar o nome do Senhor e para manifestar o livramento que Ele quer dar para o seu povo. Pegue isso na autoridade do nome de Jesus. Use o seu discernimento. Aqui é importante, use o seu discernimento para descobrir quem é quem. Não fique colocando sua mão em cubuca, não. Pastor, que jargão é isso mesmo, irmão? Não fique colocando sua mão em tudo quanto é cumbuca, não. Eu tenho aprendido isso com o passar do tempo. A gente não pode colocar a mão em tudo quanto é cumbuca. Não é todo lugar que Deus nos mandou para ser resposta. Não é todo lugar que Deus nos mandou para ser remédio. Não é todo lugar que Deus nos mandou para ser solução. Então nós temos que ter discernimento e orientação do Espírito para saber quem é quem, qual é o lugar que nós vamos manifestar o nosso dom, qual é o lugar que nós vamos engrandecer ao Senhor com a nossa obediência, com a nossa devoção e abençoar as vidas que estiverem ali. Isso vale para você também que não serve a Deus, que vai assistir essa live. Não é toda pessoa que você tem que ajudar, é aquela que Deus sinalizar no seu coração. Pastor, mas a gente não tem que fazer o bem se olhar quem? Sim, mas não é toda pessoa que Deus designou para você ajudar. Quando a mulher cananeia, é bem verdade que ele respondeu e abençoou por conta da fé daquela mulher, mas quando a mulher cananeia veio para Jesus, ele disse: eu não fui enviado senão as ovelhas da casa de Israel. Não seria nem esse texto para a gente fazer a conotação aqui, mas eu usei esse mesmo para facilitar nosso entendimento. E ela, por fé, arrancou o milagre do Senhor por causa da fé. Quem tem fé tem, meu irmão. Quem não tem, fica contando abobrinhas. Fica questionando a fé dos outros. A semente de vida que você lançar no copeiro, naquela pessoa que Deus vai colocar no seu caminho, a semente de vida que você vai lançar neste copeiro, aleluia. Onde é que está o copeiro? Ele chegou. A semente de vida que você vai lançar sobre a vida dele. Olha, você vai, daqui 3 dias, você vai sair dessa prisão e você vai receber, vai entregar o copo de Faraó na mão dele de novo, vai espremer uva lá e vai colocar o copo de Faraó na mão dele de novo. Agora, quando estiver lá, lembre-se de mim. A semente de vida que você lançar no copeiro vai virar árvore de graça, liberdade e provisão para a sua vida. A semente de vida que você lançar na vida da pessoa que colocou no seu caminho, que Deus colocou no seu caminho, vai virar uma árvore de graça, de liberdade, de provisão em sua vida. Porque foi isso que o copeiro representou para José. Onde é que está o copeiro? O copeiro e o padeiro ambos estavam diante do rei, já falei sobre isso, mas um só foi absolvido, já falei sobre isso. Que você não é a resposta para a vida de todo mundo. Não coloque mesmo, querido, sua mão em cumbuca. Sua pergunta não deve ser onde está o rei, onde está o presidente, onde está o ministro, como muitos estão perguntando aí. Sua pergunta deve ser: onde é que está o copeiro? Onde é que está a pessoa que vai me tirar daqui? Essa deve ser sua pergunta.
Sua pergunta deve ser: onde é que está a pessoa que Deus vai colocar no meu caminho para me indicar no emprego, para eu crescer na vida? Não, não é onde está o presidente, onde está o ministro, onde está o rei, não. Sua pergunta é: onde está o copeiro? Você só precisa do copeiro. Tem momento que tudo que a gente precisa na nossa vida é de um copeiro. A gente não precisa de rei, a gente não precisa, tem momentos que a gente não precisa de rei, tem momentos que a gente não precisa de presidente. Não estou desfazendo aqui de ninguém, mas tem momentos que você não precisa de presidente, tem momentos que você precisa do copeiro, da pessoa que Deus enviou para ser canal de bênção na sua vida e você na vida dela. Então a pergunta é: onde está o copeiro? Procura o copeiro da sua vida. Procure a pessoa que Deus já enviou, que muitas Deus já enviou. Procure o copeiro, porque ele está por perto. Porque Deus, quando ele trabalha, ele completa a obra dele. O copeiro é tudo que você precisa para chegar à sala do trono. Tudo que você precisa para chegar na sala do trono. E o rei contar o sonho dele para você e você interpretar. Tudo que você precisa para chegar na sala do trono é o copeiro. É ele que vai falar de você. É ele que vai dizer: olha, eu estive com um servo de Deus, com a serva de Deus, ali lá no cárcere, quando o Senhor me mandou para o cárcere. Eu não sei nem porque eu fui para lá, porque eu não tinha feito nada, mas Deus sabe que ele tinha ido para lá, porque ele tinha que tirar José de lá. Deus vai enviar pessoas certas para tirar você da situação que você está, quando você honrá-lo aonde você está. Seja útil, sirva com seu dom na prisão, que alguém vai lembrar do seu nome lá no palácio. Sirva alguém nos momentos de atribulação. Nem todos lembram, porque tem muitos que são ingratos. Tem muitos que são ingratos. E isso aí você deixa com Deus, mas sirva com o seu dom. Que cada um dá o que tem. Ninguém pode dar o que não tem, querido. Ninguém dá o que não tem. Cada um dá o que tem. José deu o que ele tinha. José deu o dom, deu a interpretação, deu a graça para aquele povo, deu a tranquilidade para aquele povo, porque era o que ele tinha, a graça de Deus, os sonhos de Deus plantados nele, os propósitos de Deus plantados nele. Eu profetizo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, que os planos de Deus serão plantados em você e não haverá nenhuma situação que poderá tirar os planos de Deus daí até que eles se completem e o nome do Senhor seja glorificado e todos vejam que de nada tem falta aqueles que perseveram, que honram e que renunciam o mal, que renunciam o pecado para adorar a Deus. Deus plantou sonhos em você, os sonhos dele são infinitamente maiores que os seus. Nem sempre, pegue isso, nem sempre os seus sonhos são os sonhos de Deus, sabia, querido? Nem sempre os seus sonhos são os sonhos de Deus. A gente sonha, estabelece, coloca meta, mas nem sempre aqueles sonhos são os sonhos de Deus. E Deus não nos impede de sonhar, nem de almejar, nem de pesquisar. Aliás, ele não gosta de gente preguiçosa, ele gosta de gente decidida, de gente militante. Quando eu digo militante, é ativa, mas ainda assim nem sempre os nossos sonhos são os de Deus. Nem sempre. Mas os sonhos de Deus sempre asseguram os nossos. Nem sempre os nossos sonhos são os de Deus. Mas os sonhos de Deus que ele plantou lá em nós, para você entender, seja lá o que este campo significa para você, os sonhos que ele plantou em você lá no campo, lá na casa de seu pai, conversando na mesa, os sonhos que ele plantou em você, ele será assegurado. Os seus sonhos podem até ser frustrados, mas os de Deus serão assegurados. Deus vai trabalhar por trás de tudo. O Deus que está por trás das circunstâncias vai fazer você viver o extraordinário por causa da obediência e da renúncia. Isso vale para você que precisa entregar a vida a Jesus. É renunciar ao mundo para viver o extraordinário de Deus. O segredo para viver o sonho é a fidelidade. Só vive sonho quem tem fidelidade. Se José tivesse se deitado com a mulher de Potifar, ele não tinha conseguido chegar na prisão. Pegou? Ele não tinha chegado na prisão. Se ele não chegasse na prisão, ele não conheceria o copeiro. Que o copeiro é o que interessava a ele. Se ele não chegasse na prisão, ele não conheceria o copeiro. E se ele não conhecesse o copeiro, ele não teria como ser apresentado ao rei, a Faraó, para poder interpretar o sonho dele e se tornar o governador de todo o Egito. Deus tem sonhos grandiosos. Às vezes os seus sonhos não são os de Deus, mas os sonhos dele na sua vida asseguram os seus quando você está abraçado, aliançado com ele, em fidelidade com o Senhor. Mesmo humilhado, caluniado, preso, fora do seu ambiente, seja fiel a Deus.
Tem gente que nos calunia e dói, irmão. A calúnia dói, a difamação dói, você ser colocado na conta do que você não é, mas você mantém-se fiel a Deus ali. Seja fiel a Deus. Seja muito mais fiel a Deus do que aos homens. Porque quando você é fiel a Deus, por consequência, você é fiel aos homens. Porque você obedece os mandamentos dele. Seja fiel a Deus, seja humilhado, caluniado, preso. Tem vitória de Deus para você. Deus está preparando alguém com a caneta para assinar você como governador do Egito. Seja lá o que isso represente para você. Mas é preciso obediência. É obediência. Deus não quer te abençoar só aqui. Ele quer preparar você aqui nessa graça para que você viva a glória dele na eternidade. Então de nada adianta, o apóstolo Paulo disse, se esperarmos só nesta vida, somos os mais miseráveis homens que somos. Por isso que precisamos. E Deus não é contra a prosperidade não. Tem gente aí que fala aí, porque esse negócio de teologia da prosperidade, hoje são dois polos. Ou é a teologia da prosperidade ou é a teologia da miséria. Eu quero ficar nos princípios de Deus. Porque você fica nos princípios de Deus, e aquela pessoa, desculpa eu falar isso aqui, talvez esteja fora do contexto, mas aquela pessoa que anda aí criticando, falando, e que a humildade está atrelada à pobreza, perdeu a aula, perdeu a alfabetização. Porque se alguém que é contra a prosperidade de Deus na vida de alguém, e eu não estou aqui pregando única e exclusivamente prosperidade, eu estou pregando obediência, fidelidade, relacionamento, renúncia para viver a prosperidade de Deus, é isso que eu estou pregando. Mas quem não está acostumado com, quem anda aqui militando contra as questões de prosperidade, quando chegar no céu vai querer voltar, porque lá no céu tem rua de ouro. O que as pessoas brigam aqui, lá o pessoal faz de asfalto. Então, quem está brigando aí, dizendo, porque ser crente não é ter riqueza, todo cristão deveria ser rico, porque o nosso Deus é rico. Agora, se um dia as suas riquezas aumentarem, não coloque nela o vosso coração. Pode dizer que foi o pastor que falou, e eu falo porque o reino de Deus está na minha mente, no meu coração, mas ele me mandou viver aqui a abundância que ele conquistou para mim. Para de bobagem esse negócio aí, ficar fazendo. Lembre-te de mim, já estou finalizando, queridos. Lembre-te de mim. Olha a recomendação de José para o copeiro. Copeiro, interpretei seu sonho, livrei sua pele, hein? Copeiro, mostrei o propósito de Deus para a sua vida, que na realidade é para a minha, mas eu mostrei para a sua vida. Então quando você estiver lá em cima, lembre-se de mim, quando estiverem diante do rei. As pessoas na atualidade, querido, pegue isso, as pessoas na atualidade sofrem do que eu chamo de conveniente amnésia seletiva. Pastor, o que é isso? É uma conveniente amnésia seletiva. Elas só esquecem aquilo que é conveniente, só esquece aquilo que quer esquecer, só esquece o bem que fizeram a favor dela, mas o mal que ela acha que fez, ninguém esquece. Isso é amnésia conveniente seletiva. Mas Deus vai nos livrar dessas companhias, para que a companhia certa chegue até nós, para que o copeiro venha. Deus vai tirar o padeiro, pegue isso. O Senhor mandou falar isso aqui agora. Deus vai tirar o padeiro do seu caminho, porque o caminho dele é caminho de morte. Deus vai tirar o padeiro do seu caminho, vai colocar no seu caminho o copeiro, porque é o copeiro que vai conseguir conversar com o rei, por conta da fidelidade que você tem. Eu falei isso aqui agora que eu vou falar na última live que nós fizemos. O princípio da honra só chega para quem é aliançado. Aleluia. José era aliançado com Deus. José renunciou tudo. José na prisão, ele adorava a Deus, ele conseguia interagir e conseguia contagiar todo mundo com o espírito dele, com aquilo que Deus tinha colocado dentro dele. Mas aqui tem um negócio. Não basta sair da cadeia não, viu, querido? Não basta sair da cadeia não. Tem que continuar utilizando o seu dom, porque sair da cadeia é só parte do processo. Mas você tem que continuar usando o dom. Você tem que ouvir de novo a Faraó, como você ouviu o padeiro. Você precisa continuar usando o seu dom. Não basta sair da cadeia. Tem gente que acha que já saiu dessa situação, então agora não preciso mais servir a Deus. Agora não preciso mais fazer a obra de Deus. O Senhor já me livrou disso aqui. Agora não preciso mais entregar minha vida a Jesus. O Senhor já me deu emprego, era o que eu queria. Agora não preciso mais honrar a Deus, que Ele já me curou. Tem muita gente que faz assim, faz Jesus de remédio. Então, não basta sair da cadeia, tem que continuar usando o seu dom. Precisa resolver os problemas aonde você estiver. Aonde você estiver, você será
porta de solução, de graça para a vida de muita gente. Eu profetizo isso sobre a sua vida. Aonde você estiver, você será a boca de Deus para profetizar a vida e a libertação das pessoas, como José profetizou a vida e a libertação daquele homem. Mas não, e por que não profetizou do padeiro, pastor? Porque a escolha dele foi o mal, porque a escolha dele foi trilhar um caminho de morte, e aí você não tem controle, não é todo mundo que você é resposta. A prisão é incubadora dos talentos e sonhos de Deus. A prisão é assim. As situações que nos desafiam é incubadora. Como assim, pastor? É incubadora, sim. É incubadora. Todo momento difícil que nos desafia é incubadora para a manifestação da graça de Deus, dos sonhos de Deus que Ele colocou em nós. É assim em toda a natureza, em todos os princípios é assim. O ovo para chocar tem que ficar lá embaixo da galinhazinha. Desculpa a conotação. Tem que ficar embaixo da galinhazinha lá para chocar. Tem que ficar no calor, a semente para poder brotar, para mostrar quem ela é, para mostrar o conteúdo que ela tem dentro dela. Tem que encontrar o escuro da terra. Ô irmão, aprenda isso. Quando você aprender esse princípio, você não vai se incomodar com os processos que vão acontecer na sua vida. Quando vier a escuridão, as estrelas brilham na escuridão. As estrelas brilham na escuridão. Você já viu estrela brilhando na luz? A estrela brilha na escuridão. Então, quando chegar uma situação de desfavorável, chegar o momento de você brilhar. E quando você brilhar, o nome do Senhor será glorificado onde você está, porque Ele colocou uma unção, uma graça, um poder, uma informação genética, uma conexão dentro de você. E onde você for, você vai prosperar. Mas quando eu digo prosperar, é prosperar os princípios e valores do reino de Deus, porque fazendo isso a sua vida será próspera. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas eu te darei por acréscimo. As estrelas brilham na escuridão. Não se incomode quando enterrarem você. Não sabiam eles que você era uma semente. Não se incomode, porque semente não nasce fora da terra, do escuro da terra. Ela só nasce no escuro da terra. Só brota, só revela o que ela tem dentro dela no escuro da terra. A semente é assim. Você é uma semente bendita do Senhor. A sua casa, o seu ministério, a sua família é uma semente bendita do Senhor. Se está passando situações que te desafiam, Deus está forjando aí a árvore que vai sair de você nessa escuridão. E o nome dele será glorificado no meio, às vezes, dessa cela. E quando chegar no palácio, aí sim é que o Senhor vai manifestar toda a glória que Ele tem para a sua vida. E tem muita gente que fala de processo. E eu respeito o processo. E eu sei respeitar o processo. Fala-se muito em respeitar o processo. Mas melhor é falar do processo quando está dentro dele. Quando está fora, é muito fácil falar de processo. Tem que obedecer o processo. Quando está fora, é fácil. O que Deus espera de cada um de nós é que falemos isso quando estivermos dentro do processo. Diz: não, Senhor, o seu processo sobre mim eu aceito, porque eu sei que o Senhor tem um plano. Eu sei que o Senhor desenhou o caminho para mim, de lá do campo, de lá da mesa do meu pai, para aqui, para o poço, aquele poço nojento. E depois eu vim pegar com aqueles camaradas que eu nunca tinha visto na minha vida, que me levou como escravo e me vendeu como escravo. O Senhor desenhou tudo isso. Oh, irmão, como você pode viver quando entende a palavra de Deus, entende os propósitos que Deus tem para a sua vida. José levou 13 anos no processo. Ele falou de respeitar o processo e de viver o processo dentro do processo, não é fora do processo. Fora do processo é muito fácil. Olha, você tem que viver o processo. Venha para o processo. Venha, entra aqui. Pastor, o que você está falando isso? Nós precisamos respeitar quem está no processo. Eu tenho um respeito muito grande em quem está dentro de processo, que eu já passei por alguns. Então só valoriza o som da chuva quem passou pelo sol escaldante do deserto. Aí você aprende a respeitar o deserto e quem está passando por lá, para ajudar em oração, para ser porta de bênção, para ser canal de bênção, para dizer para ele: olha, daqui 3 dias você vai sair daí e o faraó vai te entregar novamente, você vai entregar novamente o cálice na mão do faraó. Mas aqui fica a declaração, que eu já finalizo aqui. Aqui fica a declaração. O que é combinado não sai caro. José combinou com um copeiro e disse: olha, quando estiverem lá, quando você estiver lá, lembre-se de mim. O que é combinado não sai caro. E ele lembrou e falou de José, e nós conhecemos a história. Ele foi apresentado a Faraó. O Faraó teve um sonho, e os sonhos de Faraó foram interpretados. José se tornou
o governador de todo o Egito, porque o próprio faraó chegou para ele e disse assim, José disse, olha, você tem que estabelecer um homem de sabedoria para reger este tempo de vacas magras e este tempo de vacas gordas, armazenar no período de seca, no período de abundância, para no período de seca você ter abastecimento. E o rei olha para ele e diz assim, quem mais está cheio dos sonhos de Deus senão você, José? Quem mais está cheio da sabedoria e da graça de Deus, senão você? Então és tu o governador de todo o Egito. Depois de você, você só estará abaixo de mim, só eu estarei acima de você. Eu tenho um anel de honra para você, aleluia, e um manto de sacerdócio para você, que ele não sabia, mas foi seu Deus. Eu acho que se ele pudesse dizer, foi seu Deus que providenciou desde o campo lá, ele providenciou esse manto de sacerdócio e esse anel real. Quem está marcado pelos sonhos de Deus, querido, não morre na prisão de Faraó, não. Quem está marcado pelo sonho de Deus conhece o copeiro. Quem está marcado pelo sonho de Deus conversa com o copeiro e o copeiro vai falar dele para o rei. Na mesa do rei, vocês têm, esquecerá, pegue isso. É minha penúltima fala aqui hoje. Na mesa do rei você esquecerá, pegue isso, é profético sobre a sua vida. Na mesa do rei você esquecerá todas as noites de aflição que você passou nesse processo. Quando o rei te chamar e te considerar governador, seja lá o que isso signifique na sua vida, pode ser uma libertação familiar, pode ser uma cura, pode ser uma promoção no trabalho, pode ser um alargamento do seu ministério, uma confirmação de um ministério. Eu não sei de que maneira Deus vai consolidar isso no seu coração, mas quando você chegar na mesa do rei, você vai esquecer todo o processo que você passou. Você vai esquecer aquele frio do poço, você vai esquecer aquele frio, aquele medo que você sentiu no poço. Você vai esquecer aquele terror que você sentiu por ser levado por pessoas que você nem conhecia, que não sabia se ia te matar ou não. Deus está falando com você. Você vai esquecer todo o processo que você passou na casa de Potifar, apesar dele gostar de você, mas ele não sabia dos seus princípios nem dos seus valores. Os valores eram outros. Você vai esquecer de todo o terror e angústia, solidão, apreensão que você passou na prisão, quando você estiver na mesa do rei. Deus tem uma mesa posta para você no final desse processo, quando você decidir honrar a Ele aonde você está. Deus tem uma mesa posta para você, um manto sacerdotal, um manto de sacerdote, ou melhor, um manto de líder. Não vou nem falar de sacerdote, um manto de líder para você no final desse processo. Aleluia. Você mas está doendo, pastor. Quem disse que não ia doer? Mas está doendo. Quem disse que seria fácil? Mas o Senhor está por trás de todas as circunstâncias, orquestrando tudo. Ele está contribuindo para o seu bem. Ele já te apresentou para o copeiro, você já conversou com ele, já combinou com ele. O que é combinado não sai caro. E quando você chegar na mesa do rei, você vai esquecer tudo. Eu vou usar uma metáfora aqui. Você pode lutar, você pode travar uma luta de 12 rounds e apanhar os 11 rounds, ser socado nos 11 rounds. Você pode ser machucado nos 11 rounds, mas se no 12º você der um nocaute, você esquece todos os socos que você tomou durante a luta. Deus vai fazer você esquecer da sua aflição na terra da sua própria aflição. Efraim e Manassés. Efraim e Manassés. Efraim e Manassés. Foi isso que José colocou no nome dos seus filhos. Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. E Deus me fez esquecer de tudo aquilo que eu passei. Efraim e Manassés. Confie no Senhor. O Espírito Santo, seja grato ao Espírito Santo. Seja grato. Eu já estou finalizando. Seja grato ao Espírito Santo. É Ele quem está desenhando tudo com Deus. Todos os processos vão contribuir para o seu bem. Aleluia. Deus, o principal projetista, pegue isso, é que por cada um de nós com um instinto fundamental que nos atrai para o nosso propósito divino. Ele é o sábio arquiteto do universo e Ele arquitetou tudo. Ele projetou tudo, desde a mesa do Pai, desde o campo,
desde a irritação e a ira dos seus irmãos, desde o poço até esse palácio. Onde está o copeiro? Está aí bem pertinho de você, porque Deus já ouviu a sua oração e já enviou. E que você seja bênção na vida dele, que você profetize vida na vida do copeiro, porque a vida que você profetizar nele vai refletir em você. Que Deus em Cristo continue nos abençoando através dessa palavra. Onde está o copeiro? Está chegando aí já. Daqui a pouco, trepidou aí a câmera, daqui a pouco ele bate na sua porta e diz: eu cheguei aqui para cumprir um propósito que eu nem sei qual é, mas eu vim cumprir um propósito que alguém escreveu. Eu nem sei como está acontecendo, mas sei que tem alguém por trás disso. Você já entendeu. Deus em Cristo te abençoe. Deus abençoe o nosso irmão Diego. Que prazer ter o irmão aqui conosco. Eu tenho uma alta estima, meu amado. Eu aprendi a amá-lo de uma maneira profunda. Deus continue abençoando sua vida, sua família, o seu coração, o seu ministério, seus projetos, os seus ideais, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Já passei ali alguns minutos. Recebe essa palavra da parte do Senhor. Não deixa o inimigo levar, não. Segura essa palavra, porque ela vai servir de vida e bênção para a sua vida, em nome de Jesus. Pai, graças te damos pela oportunidade de termos ministrado aos teus servos, aqueles que estão ouvindo agora, aqueles que já passaram por aí, aqueles que ouvirão depois, aqueles que principalmente, ó Deus, se os teus servos decidirem compartilhar, que aqueles que não conhecem a Ti ainda, para ouvir esta palavra, para esta palavra ser de vida e paz na mente e no coração dessas pessoas. Em nome do Senhor Jesus, completa a obra que o Senhor iniciou na nossa vida, porque nós cremos que o Senhor está por trás de todas as coisas e que nada foge ao Teu controle. Por isso, ó Deus, mostra que somos pó e totalmente dependentes de Ti e ajuda-nos a entender os Seus caminhos, a entender os Seus propósitos e os Seus ideais. Continua plantando em nós os teus planos e os teus sonhos, porque queremos mais os teus sonhos, porque Ele assegura os nossos. Ó Deus, e se porventura tem alguns nossos, o Senhor garanta e consiga se misturar com o teu propósito em nós e eles sejam concretizados também para a tua honra e para a tua glória. Libera cura, libera unção, resgate, renovo, libertação. Libera, ó Deus, restauração espiritual. Ó Deus, crescimento espiritual, entendimento da Tua palavra, fidelidade, aliança contigo, seja estabelecida através dessa ministração, desta live, que estas vidas possam continuar vivendo a vida do Senhor sobre a vida delas e possam, ó Deus, se surpreender com tudo aquilo que o Senhor vai continuar fazendo de acordo com o Teu propósito, o Teu querer e a Tua vontade. Em nome do Senhor Jesus, abençoa este ministério, abençoa esta casa, abençoa esta família, abençoa este projeto, este trabalho. Em nome do Senhor Jesus, abençoa os nossos líderes, o bispo Daniel de Oliveira, missionário Francisco Neto, missionário Vicente de Melo, cada pastor da ICB, cada pastor levantado em seu nome em várias igrejas, em vários ministérios, no mundo, enfim, eles possam ser alcançados pela Tua graça, pelo Teu favor e pela Tua misericórdia. Muda-nos, muda a nossa maneira de enxergar o Teu trabalhar. Muda a nossa maneira de enxergar os Teus propósitos, muda a nossa maneira de enxergar os processos que o Senhor estabelece para nós e dá-nos a visão de quem Tu és e daquilo que o Senhor está desenhando para a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo este povo nesta noite com toda sorte de bênçãos espirituais das regiões celestiais através de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém e graças a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz em Cristo Jesus. E todo o povo de Deus diz amém e graças a Deus. Que Deus em Cristo continue nos abençoando. Onde está o copeiro? Esta é a pergunta. Ele está bem perto, porque Deus é fiel. E daqui a pouco você sai dessa situação para que o nome do Senhor seja glorificado e você vai poder se render de vez aos pés dele e adorar por quem ele é e por tudo que ele tem feito na sua vida. Em nome de Jesus, assim eu profetizo. Um abraço, até a próxima, beijo no coração, até a próxima.